Vamos para o último bloco do Entrevistas. Dr. Sávio, a cirurgia bariátrica, ela ajuda ou ela cura a diabetes? Sim, o diabetes tipo 2, né, que é o diabetes ligado, né, à doença, obesidade, né, ele vem junto com a obesidade, né, de uma forma crescente no mundo inteiro. Né? Nós temos índices aí que podemos dizer alarmantes, né, do diabetes tipo 2. E como todo mundo sabe, é uma doença crônica que nos traz problemas seríssimos, né, risco de mortalidade aumentada e etc. A cirurgia, né, por isso que ela ganhou o nome metabólica, né, como eu disse, além da perda de peso, ela tem um poder de controle de doença metabólica muito grande. Olha. Então, ela controla muito bem o diabetes tipo 2. Né? E isso hoje é uma grande arma, é um grande remédio na mão do endocrinologista. Mas quem tem o diabetes tipo 3 pode fazer a bariátrica? Ou vai ter que entrar, vai ter que procurar um médico, se tratar para pelo menos recuar um pouco? O diabetes tipo 2, né, ele obviamente associado à obesidade grau 2 e grau 3, não tem nem o que se discutir. Né? A indicação da cirurgia é imediata. Agora, o diabetes tipo 2 no obeso grau 1, né, que é um grande foco hoje nosso também, né, que é a chamada cirurgia metabólica, que nós fazemos com tranquilidade pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Esse paciente, inicialmente, ele é avaliado pelo endocrinologista. Caso ele não consiga um bom controle desse paciente, ele pode sim encaminhar para a cirurgia para ajudar no controle, e a cirurgia se mostrou como um excelente aliado no controle dessa doença crônica e devastadora. Doutor Sávio, vamos falar um pouco das mulheres. Uma mulher que passa por uma cirurgia bariátrica, ela pode engravidar? E se ela pode engravidar ou não, ela tem que tomar algum tipo de cuidado? Sim, é óbvio, ela pode engravidar sem problema nenhum. A cirurgia bariátrica não atrapalha em nada, muito pelo contrário, né? Ela com obesidade tem risco, né? Durante a sua gravidez, ela tem risco no seu parto, né? E ela traz risco também para o bebê, né? Para aquele, né? o feto ali, para o bebê gerado. Então, com a redução do peso, com a redução da doença metabólica, ela vai ter uma gravidez muito mais segura, né? Não só para ela, mas para o seu bebê. Mas só que nós pedimos, né, para ela, depois da cirurgia bariátrica, não engravidar imediatamente. Ela precisa seguir umas etapas. Né? Primeiro, obviamente, perder um peso considerável. E segundo, fazer um bom controle ali metabólico, se porventura ela tem ali algumas doenças associadas. E um certo equilíbrio ali, no início a gente controlar um pouco melhor ali a vitamina e tal. Então, numa média, a gente pede para que um ano e meio ali, a mulher espere um pouco para que ela tenha a sua condição de saúde, né, controlada, e aí ela vai ter a sua liberação para a gravidez, ela vai ter uma gravidez normal e obviamente, em melhores condições. E o cuidado é um cuidado nutricional, e o pré-natal normal com o seu obstetra, né, com o seu ginecologista, e o controle de algumas vitaminas, caso necessite. Continuando na linha de raciocínio, falando das mulheres, a gente sabe que as mulheres tomam a pílula anticoncepcional. Com a cirurgia bariátrica, o efeito, ela sofre algum tipo de redução? Essa é uma pergunta bem interessante. Nas técnicas nas quais a gente faz um desvio intestinal, que a gente está diminuindo um pouco a absorção do que está comendo, nós temos um certo receio de achar que esse anticoncepcional, né, de forma oral, né, via oral, ele não vai ter 100% ali de segurança. Então a gente acaba pedindo para trocar a via, né, ou seja, para usar um adesivo, para colocar um DIU, para ficar uma situação, vamos dizer, mais segura. Existem estudos mostrando que essa absorção não tem efeito sobre o anticoncepcional, mas por segurança, para a gente tentar ficar um pouco mais seguro, né, a gente tem a tendência a pedir para trocar a via.
Tem técnica que não mexe no intestino e Sim. que a gente não precisa mudar o uso oral do anticoncepcional. Agora, um homem e uma mulher que fazem a cirurgia bariátrica, em quanto tempo eles podem voltar a ter uma vida sexual ativa? Olha, vai praticamente depender do conforto ali do pós-operatório, né? Então, se em uma semana o indivíduo estiver se sentindo bem, não há problema nenhum. Não tem problema Não tem nenhum. problema nenhum. Vai depender dele. O que não pode é durante. Tá começando. Incomodado e tal, enfim. Doutor, sabe, o paciente que se submete à cirurgia bariátrica e que tem o vício, que tem o hábito de tomar bebida alcoólica, por quanto tempo é preciso se manter distante desses hábitos e desse vício? A bebida alcoólica, sempre que possível, você não usar, né? Não abandonar esse hábito, porque ela é, obviamente, uma bebida calórica, né? Mas principalmente nos primeiros meses, né? E a gente volto a dizer, o ideal é que não usasse, né? Sim. O ideal é que não usasse. Mas pelo menos nos primeiros 3 meses, né? Não deve usar bebida alcoólica. E não fumar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O cigarro, além do câncer, né, de boca, né, o câncer de esôfago, o câncer de estômago, ele provoca também úlcera, né, ele irrita muito o estômago. E num estômago operado, né, esse indivíduo pode ter alguns problemas. Fora o que a gente já falou sobre o câncer de pulmão e etc. E a cicatrização, né? E a cicatrização, exatamente. Muito. Exatamente. Nós temos até, né, para os indivíduos que fumam, né, no pré-operatório, nós precisamos que ele pare de fumar pelo menos 2 meses antes da cirurgia, porque um dos fatores de complicação no pós-operatório é essa cicatrização que é dificultada pelo tabagismo. Me conta uma coisa, já aconteceu de algum paciente que nesse período parou de fumar? Não, eu vou parar de fumar para poder me recuperar da cirurgia e que não voltou mais a fumar? Vários. Não senti mais vontade. Isso aí, não senti mais vontade, ficou com medo e abandonou mesmo. Né? Ou seja, ele ganhou mais um fator na sua saúde, exatamente. Assim como a bebida alcoólica. Vários que tinham um hábito de beber e depois da cirurgia abandonaram. Eu estava pesquisando a pauta, porque essa pauta da cirurgia bariátrica, ela é interessantíssima, porém muito extensa. Eu descobri que tem um negócio chamado dumping. Uhum. O que é o dumping? E isso acontece, o dumping acontece em todas as pessoas que passam por esse procedimento? Então, a síndrome de dumping, né, é um conjunto de sintomas que ocorrem, grosseiramente assim falando, com a chegada rápida do alimento no nosso intestino delgado. Então, na cirurgia bariátrica, ela pode ocorrer, assim como também em outras cirurgias que a gente faz no estômago, né, para outras doenças. Então, no caso da cirurgia bariátrica, como o estômago ficou pequeno, ele vai liberar, né, esse alimento mais rápido para o intestino. Ele vai deixar com que esse alimento chegue mais rápido ao intestino. E principalmente os alimentos calóricos, né, ou seja, rico em açúcar, carboidrato, principalmente, né, eles chegando mais rápido ao intestino, eles vão dar alguns sintomas no paciente. Sensação de desmaio, ou às vezes mesmo desmaio, sudorese, palidez, e o indivíduo sabe o que foi, né? Com o tempo ele acaba identificando, foi porque eu comi um docinho, foi porque eu comi um pouquinho mais de gordura, foi porque eu comi um carboidrato. Então, esse indivíduo isso sabe na primeira semana. Isso não tem um prazo muito certo, mas pode ser precoce essa situação. Então, ele sabe que ele tem que evitar aquilo dali, porque senão ele vai ter aqueles sintomas toda vez que ele comer aquele tipo de alimento. E não é para todo mundo, né? Acaba sendo aí uma loteria. A gente não sabe com quem isso vai ocorrer. Agora, é verdade que no pós-operatório pode haver alguns probleminhas do tipo queda de cabelo, cansaço, unha quebradiça? E o que isso atribui? Por que o corpo reage causando esses problemas?
Sim, isso é um percentual pequeno de pacientes, né, no qual isso ocorre, mas isso é verdade, isso ocorre e pode ocorrer sim. Isso tem alguns motivos. Obviamente, no início, principalmente, né, que a gente estava falando, você começa a reduzir um pouco a caloria do que você está ingerindo, e existem algumas alterações de algumas vitaminas que fazem parte de todo esse processo de mudança do organismo que foi provocado pela cirurgia, mas que isso se compensa com o tempo. Então, importante, o paciente ter uma boa alimentação e com qualidade, né? Porque se ele continuar comendo com a má qualidade, né, dos alimentos, ele vai ter muita queda de vitamina e vai contribuir para essas situações. E repor as vitaminas quando a equipe indicar e ele seguir aquilo. Ou seja, se ele precisa repor algumas vitaminas, né, e ele não repõe essas vitaminas, ele vai sofrer com queda de cabelo, unhas quebradiças, alterações na pele e outras que podem acontecer. Falamos tanto da cirurgia bariátrica, agora chegamos àquela questão que eu acredito que você também fala para os seus pacientes. Exercício físico é necessário? Sim, é de extrema importância. Uma das modificações que a gente tenta colocar para o paciente além da sua qualidade na alimentação, você precisa se exercitar, né? Porque o exercício estimula, né, o nosso gasto energético, ele é muito importante para esses pacientes no pós-operatório. Ou seja, também é uma situação para o controle do peso, mas também para ele fortalecer uma musculatura que na maioria deles, né, está ali parada, né, hipotrofiada, né, atrofiada, né, vamos dizer assim, por nunca ter feito um exercício físico ou por terem passado por pouco tempo de exercício físico. Isso melhora a condição cardiopulmonar, isso vale para todos nós, né? Mas, enfim, o pós-operatório, o paciente de pós-operatório, o paciente de bariátrica tem que entender que o exercício faz parte, ou tem que fazer parte da sua vida nessa nova fase. E uma grande maioria que nunca tinha feito atividade física, começa a fazer atividade física e não abandona mais. Dr. Sávio, chegamos ao final do Entrevistas. Eu quero agradecer demais sua participação e deixar o espaço aberto para você. O seu consultório aqui em Friburgo é onde? O nosso consultório está localizado ali no Centro Médico, que fica ali na Praça do Suspiro, ali, tá? Na cobertura 3. O telefone de lá é 2524-3068. Quem quiser saber mais ou quem estiver necessitando desse tratamento, estamos lá de portas abertas para receber e esclarecer todas as situações. É óbvio que num programa, né, a gente não vai conseguir colocar aqui tudo sobre obesidade, cirurgia bariátrica, nós teríamos que ficar Faltaram aqui 3 perguntas. Dias aqui conversando sobre isso, que é um assunto muito rico, né, muito interessante. E eu queria deixar como mensagem, assim, não olhe a cirurgia como um inimigo. A cirurgia é um tratamento de excelência. A cirurgia, ela traz de volta a qualidade de vida, reduz substancialmente o risco de mortalidade que a obesidade e a doença metabólica causa hoje na população. Só rapidamente, para você ter uma ideia, nós temos uma estatística que saiu esse ano do americano, morrem 300 mil pessoas por ano ligadas à doença obesidade. Ou seja, o paciente que não se trata, né, ou tem um tratamento ruim, né, eles têm lá um índice de mortalidade de 300 mil pessoas por ano. E não é um índice desprezível, né? É verdade. E a cirurgia está aí para isso, né? Ela ajuda muito no controle dessa doença, reduzindo o risco de mortalidade. E não ao contrário do que pensam, né? Que a cirurgia aumenta o risco de mortalidade. Isso é uma coisa totalmente errada, né? Dita aí de uma maneira leviana, né? Porque é ao contrário, né? E essas estatísticas estão aí em trabalhos sérios publicados pelo mundo inteiro, né? E nós gostaríamos até que muitos pacientes que têm a indicação da cirurgia chegassem até ela, porque realmente é o tratamento que vai resolver o problema daquele indivíduo.
Doutor Sávio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O Entrevista fica por aqui e semana que vem nos encontramos numa próxima atração inédita. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma excelente semana e lembre-se, se inscrevam no canal do YouTube do Entrevistas. Até lá!